E como o senhor chegou aqui no Conselho Superior? O senhor veio do interior, veio para a capital em 91, o senhor disse. E como chegar no Conselho Superior? O Conselho Superior é composto somente por procuradores de justiça, que é o último cargo da carreira do Ministério Público. Então, eu fui eleito em 2010 para o órgão especial e, parte do órgão especial, ele pode escolher até 3 conselheiros para integrar o Conselho Superior. E para o biênio 2010-2011, eu fui eleito por praticamente unanimidade do órgão especial do Colégio de Procuradores para compor o Conselho Superior. Esse órgão especial é o órgão que regula, que normatiza, né, o Ministério Público quanto às regras que devem fazer valer na sua atuação funcional, na sua atuação de execução, né, e também aí as normas que regulam o Ministério Público como um todo. Então, esse órgão especial é algo especial porque o Colégio de Procuradores é o órgão de maior relevância da instituição, justamente com o Colegiado de Justiça e com a Colegiado de Justiça e também o Conselho Superior. O Conselho Superior, o órgão especial do Colégio de Procuradores, a Colegiado de Justiça e a Colegiado são os órgãos superiores do Ministério Público, os órgãos que vão gerir, vão administrar o Ministério Público. Tá, e como é que é o dia a dia de um membro do Conselho Superior? Qual é a atividade do senhor? O senhor vai para casa, chega aqui, e o que faz um membro do Conselho? A legislação, né, tanto a Constituição Federal como a legislação que regula o Ministério Público, ele estabelece quais são as funções do Conselho Superior. O Conselho Superior ele cuida, dentre outras funções, né, que são inúmeras, da questão relativa à movimentação na carreira do Ministério da Conciliação, as promoções e remoções dos promotores ao longo da sua carreira no Ministério Público. Então, sempre que alguém é removido de uma comarca ou promovido para um outro cargo, isso é feito por intermédio do Conselho Superior do Ministério Público. E também o Conselho Superior é o órgão encarregado de fazer o controle de legalidade no âmbito dos inquéritos civis, né, e dos procedimentos relativos à tutela do interesse difuso e coletivo. Os promotores realizam a execução, a atuação pelo Poder Judiciário para a tutela dos interesses difusos e coletivos. E para que ele possa fazer valer essa atuação, ele busca, justamente pelo chamado inquérito civil, colher elementos, né, obter informações para promover, responsavelmente se for o caso, uma ação civil pública. Se ele entender, se ele concluir ao final que não é o caso, se não é cabível, né, que não deve promover a ação civil pública, ele promove o arquivamento desse inquérito civil. E uma vez promovendo esse arquivamento, ele submete esse arquivamento ao controle da instituição, e esse controle é feito pelo Ministério Público na forma da realização civil pública. Então, todo arquivamento ou indeferimento de representação, o Ministério Público tem sempre o controle sobre isso, até para que, na verdade, não fique aí perante uma pessoa só determinar se o Ministério Público deve ou não deve atuar. Então, o controle é que vai, na primeira fase, dizer se o MP deve ou não deve promover uma ação civil pública. Mas se entender que não deve, ou seja, se promover o arquivamento, a instituição tem o chamado controle interna corporis, né? Controle de legalidade da atuação da Justiça nesse inquérito civil, conforme determina a própria lei. Então, o Ministério Público faz o controle, se entender que realmente é o caso de arquivar, ele homologa o arquivamento. Se entender que é o caso de não arquivar, ele determina outras diligências ou determina a promoção da ação civil pública para defender os interesses que estão ali sendo tratados naquele inquérito civil. Tá. E no caso Bancopp, doutor Edgar, como o senhor entrou no caso e se o senhor já conhecia o caso? Então, em razão dessa atuação do Ministério Público no controle dos inquéritos civis, cada conselheiro recebe para relatar semanalmente um número determinado de inquéritos civis. E para mim, até por uma questão de coincidência, né, ou até talvez aí por uma força divina, vamos colocar assim, veio justamente em fevereiro deste ano, no início de fevereiro deste ano, me foi distribuído para exatamente examinar, né, um inquérito civil e a inquérito civil relativamente à promoção de arquivamento de um pedido de dissolução da Bancopp formulado, né, perante a promotoria
de Justiça da Improbidade Administrativa, para defesa do patrimônio público. A promotora verificou que a hipótese era basicamente de interesse do consumidor, porque já havia uma ação civil pública e já tinha ocorrido a atuação dessa medida do consumidor num caso anterior aí, em que inclusive houve a ação civil pública. Mas ela mandou esse caso para o consumidor, mas ele entendeu que deveria ir para a falência, ele entendeu que era a hipótese de uma cooperativa de crédito. A promotora de falências, que não é o órgão encarregado de justamente acompanhar ou determinar a eventual intervenção em suas financeiras, né, ele concluiu, e acertadamente, que a Bancoop não era uma cooperativa de crédito, e por isso promoveu o arquivamento. Esse procedimento chegou a nós analisamos tudo, verificamos que realmente não é cooperativa de crédito, mas também constatamos, né, que havia uma série de irregularidades, né, na atuação da Bancoop, até em razão de casos anteriores, em que nós colaboramos com o doutor Marcos Zanelato, num procedimento que determinou a promoção de uma ação civil pública para obrigar a Bancoop a regularizar os empreendimentos imobiliários que ela administrava sob a forma de cooperativa, e não que ela atuasse como verdadeira incorporadora. Por quê? Porque a lei das cooperativas, uma lei de 1961, ela diz que para cada empreendimento deve haver uma cooperativa, ou seja, deve haver uma comissão daquele empreendimento que vai gerir, administrar, determinar todas as providências para a consecução do empreendimento cooperativo. Então, ela, Bancoop, enquanto uma coordenadora geral, não pode se imiscuir. Então, ela pode administrar todos os empreendimentos. Cada comissão escolhida por esses adquirentes, por esses cooperados que adquiriram o emprego determinado, eles que devem administrar. CNPJ próprio, devem ter conta bancária própria para o depósito desses valores, né? Até para se evitar que haja mistura de dinheiro. Então, de repente, o empreendimento X está tendo que sustentar o empreendimento Y, que nada tem a ver com eles, né? Isso foge, isso viola as regras editadas da administração de cooperativa. Então, ela, na verdade, ela tinha um caixa único, que isso está é uma ilegalidade, né? Ela mantinha um caixa único e também não se sabia, não se prestava conta, né, de toda essa movimentação financeira e das obras que estavam sendo realizadas em cada empreendimento, porque não havia um CNPJ próprio, conta própria e administração própria para cada cooperativa. Cada cooperativa, ela se refere a cada empreendimento, não uma cooperativa geral que vai fazer todos os empreendimentos. Isso é uma atuação em desconformidade, em desobediência à legislação que regula, que disciplina aí as cooperativas. Isso não pode acontecer. E ela fazia isso. Tanto é que, em razão disso, dessa atuação geral, o judiciário acabou reconhecendo que ela atua como verdadeira incorporadora. E fazia isso, inclusive, foi constatado, até depois nós verificamos, com documentos que nos foram pelo Marcos, que ela fazia publicidade, como se empresa e fornecedor do mercado de consumo fosse. Fazer publicidade, fazer oferta, né? E não atuava como verdadeira cooperativa, e sim como uma incorporadora. Isso nos levou exatamente a essa persistência, mesmo depois da ação, a cobrança indevida de valores de forma a não especificar a razão dessa cobrança, uma cobrança generalizada, abstrata, universal, sem dizer a quem deve se referir, por que estaria sendo cobrado aquela diferença. Então, a situação de inúmeras ações, né, na justiça, questionando essa lisura ou essa atuação irregular da Bancoop, nos evidenciou, né, que na verdade ela não atuava como cooperativa e persistia em atuar não atuar como cooperativa. Além de que nós verificamos por uma ação penal promovida pelo Dr. Blatt que houve desvios e vultosas somas de dinheiro que seriam em tese dos cooperados.
segundo se apurou nas perícias e nas quebras bancários, que foram efetuadas nesse processo criminal, esses valores teriam chegado perto de 100 milhões de reais. É muito pouco dinheiro, né? Pessoas que lutam para ter seus imóveis, então alguma coisa está errada. Então precisa se intervir nessa cooperativa para tentar regularizar a situação de cada empreendimento, para que cada empreendimento administre a sua construção, né? E que as pessoas saibam o que estão pagando, por que estão pagando, e que estão pagando para aquele empreendimento para o qual ele realmente buscou contratar. E não ele pagar para lá, porque não sabe onde vai. Então isso realmente nos determinou a verificar, constatar essa violação à legislação, à Constituição Federal, e por isso foi determinada a autorização penal. Então nós conhecíamos já a situação anterior, as irregularidades anteriores, e apesar da ação proposta pelo Ministério Público, por um acordo que foi firmado com a promotoria do consumidor, que depois foi questionado no juízo, apesar disso, eles continuaram não cumprindo as regras legais, não cumprindo inclusive o próprio acordo que foi firmado com o Ministério Público. Então, não individualizaram cada empreendimento com conta própria, com CNPJ próprio, com administração própria, né, independente. Não pode interferir e dizer o que a gestão vai fazer ou não. O problema é aquela gestão. Ele vai só coordenar, mas sem interferir. Essa interferência é ilegal. Ele não pode pegar e fazer, não, escolher quem ele quer. Tem que ter aquele primeiro que vai escolher os seus dirigentes, eles vão atuar de acordo com o que a Assembleia dos cooperados determinar, com a convenção, com as regras do Instituto Federal. Não havia outra solução para justamente proteger os interesses dos cooperados de forma geral, como todos os interesses aí difusos, coletivos e homogêneos, a não ser determinar essa intervenção e ao final, né, com a regularização dos empreendimentos, né, com nova assembleia, tal, e ao final, se for o caso, dissolver a Bancopp. Né. Mas primeiro vamos intervir para tentar regularizar, ou seja, para que cada empreendimento coloque, né, regularize a situação na forma que ele determina do cooperativo. E não fique as pessoas nessa segurança sabendo se vai. Será que eu posso pagar ou não pago? Eu pago ou não pago? Você já fica naquele conflito. Eu vou pagar, mas eu vou receber meu imóvel? Eu vou receber minha escritura? Né? Eu vou ter tranquilidade? Você viveu nessa total, né, insegurança e até preocupação e até desespero, né, de pagar, vendo aqui nos jornais que a Bancopp teve saída penhorada, né, e cada vez nos judiciários não tinham acesso. Se ele desistisse, não recebia o valor correspondente à desistência. Então, esse tumulto todo obrigou uma atuação para justamente fazer valer a lei, fazer valer cooperativas, fazer valer a defesa do consumidor, com base no Código de Defesa do Consumidor, e tentar buscar uma solução para que os empreendimentos já iniciados sejam concluídos e as pessoas recebam aí de acordo com aquilo que pretendiam ao ingressar na cooperativa. Receber o seu imóvel. Essa é a finalidade. Tá?